Muito bem. Amado Mestre Jesus, que nos encontramos, Senhor, para mais esse trabalho que é muito importante para todos nós, um aprendizado que nos favorece, nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Agradecemos ao mundo espiritual que está sempre presente junto a nós, incentivando e nos fortalecendo e colocando no ouvir, passar para nós essa tarefa que também é importantíssima para todos, inclusive para ele. Que a sua paz, Mestre Jesus, possa envolvê-lo, fortalecê-lo, fortalecendo a todos nós. Fique conosco, Senhor, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Almir. Nossa, que legal. Obrigado. Então, gente, vamos lá. Da sequência aqui é o nosso compartilhamento, né? Tela, compartilhar. Nós estamos aqui no capítulo 11º, lá do nosso livro A Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance, né? A Arte de Interrogar. Nós ainda não chegamos, pessoal, na arte de interrogar. Estamos só nos preâmbulos ainda. Estamos só na introdução do contexto de interrogações, né? E eu não sei se vocês estão lembrados, nós verificamos aqui, junto com o Hahnemann inicialmente, né, que a gente tem uma ideia errônea de que a gente não pode reformar a nossa própria natureza. E por causa disso, dessa ideia falsa que a gente alimenta e é alimentado por ela muitas vezes, a gente se julga, como ele fala, dispensado de empregar esforço para corrigir os defeitos. E aí ele fala defeitos em que muitas vezes a gente tem prazer neles. Então, se a gente tem prazer nos defeitos, por que eu vou corrigir um defeito que me dá prazer, não? Ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, essa é a contextualização do aprendizado nosso nesse capítulo, né? A noção de que temos uma natureza espiritual que pode ser melhorada e que não é melhorada porque a gente imagina que não possa, num primeiro momento, e depois porque a gente não quer fazer esforços para superar esses defeitos que nos dão prazer ou que às vezes vão exigir um pouco mais de esforço, né? A quantificação desse esforço, ela é variável de acordo com cada criatura, né? Para um mesmo tipo de necessidade de melhoria, uma pessoa pode superá-la com uma certa facilidade, enquanto que outra vai encontrar uma dificuldade enorme. E essa dificuldade que essa pessoa encontrou enorme, ela pode ter extrema facilidade numa outra questão que aquela primeira que teve facilidade vai encontrar dificuldades, percebe? Então, não existe uma forma de avaliar que todas as imperfeições nossas elas são superadas com o mesmo esforço para cada criatura. Cada um de nós vai fazer esforços diferentes, naturalmente, de acordo com as características que a gente tem. E aí, a gente viu aqui que estava errado, né? Não é capítulo 19, é capítulo 9. O capítulo 9 é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e lá no item 10, o Hahnemann fala, abordando a questão da cólera, que é uma dessas imperfeições que a gente tem, né? A gente se encoleriza, e muitos de nós se sente um prazer de ficar encolerizado. Acha que isso deve ser muito bom. Ou então que acha muita dificuldade de superação disso aí. Então, a irmã se foi falando que a gente tem certa dificuldade íntima quando a gente começa a fazer esforço para fazer as mudanças, porque a gente sente que faz os esforços e, às vezes, esse tipo de resultado não aparece. E aí ela diz, né, que lá no fundo existe uma força maior que impede, o que
domina os nossos impulsos que atrapalham a nossa sequência. E aí ela fala que a questão é que, às vezes, a gente começa a perguntar se a gente está fazendo a reforma íntima, né, de uma forma correta, e que a gente se pergunta se esse tipo de situação faz parte do nosso crescimento, se falta alguma postura que a gente tem que alterar, né? E aí ela fala que essas indagações aqui, elas deveriam fazer parte das meditações. Quando a gente tem um interesse sincero em se melhorar, a gente está querendo encontrar a forma adequada de se melhorar. Essa é a questão. E aí ela fala que há a necessidade de recolhimento e de introspecção para a gente poder encontrar as respostas para essas questões que a gente tem feito para nós mesmos. Quando fala de recolhimento e de introspecção, a gente lembra nitidamente, como foi lembrado, acho que da última vez, sobre os recolhimentos que cada um de nós tem que fazer, né, no seu coração diariamente. Não é porque faltou energia que a gente vai ficar introspectado ou vai se recolher, né? Não é porque a televisão pifou que a gente vai aproveitar aquele momento para se fazer uma autoanálise. É uma questão de todo dia, de uma avaliação constante de nós mesmos, né? Para tentar encontrar essas respostas para que a gente possa elaborar, então, uma vez que encontra os porquês de não conseguirmos, né? Alterarmos o nosso procedimento para ver o que a gente vai conseguir. E aí, a Hermance, ela toca na questão da educação dos nossos sentimentos como a base, o ponto focal, o ponto mais importante nosso em termos de reforma moral. É a educação dos nossos sentimentos. Aí ela vai falar sobre a questão da educação. O que significa a educação? E ela fala que, em termos espíritas, a educação é a gente tentar trazer, né, fazer germinar e fazer vir à tona aquelas potencialidades que estão dentro de nós. Em função disso, dessa questão aqui, que ela chega a falar em conceito espírita da educação, nós hoje vamos fazer um breve estudo sobre esse processo educacional espírita. E para isso, gente, nós vamos então lá no Livro dos Espíritos, para variar. É lá que tem a base de orientação que a gente vai encontrar. E vamos hoje, então, fazer uma breve meditação sobre a questão da educação. E, na sequência, ela fala também do egoísmo. Então, a educação e o egoísmo serão hoje os assuntos que nós vamos tratar com mais calma, com mais vagar, né? Como a gente sempre fala, né? O nosso interesse não é acabar o capítulo ou o texto rapidamente, mas sim aprofundar o entendimento e daí cada um de nós retirar as recomendações, né, ou as intuições para a sua própria condição espiritual. E como nós somos espíritas, a nossa referência será sempre a doutrina espírita, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Tudo bem? Podemos continuar? Não, foi eu que fui abrir o livro aqui e falei alguma coisa. Conceição está de livro novo, né, Conceição? Sim. Deixa quieto. Está doido para falar. Ei, que beleza! Que maravilha! Então, gente, lá no Livro dos Espíritos, se você for no Livro dos Espíritos, nessas questões de tecnologia tem algumas vantagens que são boas, né? Você vai lá e digita educação no Livro dos Espíritos, você vai encontrar uma série de referências. Aí nós encontramos lá na pergunta 685, Allan Kardec perguntando aos espíritos a respeito do direito de repousar na velhice, se nós, seres humanos, temos esse direito. E eles respondem que sim, né? Que a gente, depois da velhice, se não tiver forças, a dedicação nossa ou o repouso passa a ser natural.
Enquanto tem força e quer fazer alguma coisa, como o Almir agora tocando violão, ótimo. Mas se não, é descansar mesmo, né? E aí Allan Kardec pergunta, gente, na letra A dessa pergunta 685, a respeito de o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Você veja bem, vocês percebam bem que lá em 1857 já havia essa preocupação de Allan Kardec, né, com relação à questão do trabalho na velhice. Observemos bem a resposta dos espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este, o fraco, família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Essa é a resposta dos espíritos. E aí é que Allan Kardec, então, ele faz uma série de considerações, e são essas considerações, olha bem, a questão sobre trabalho, sobre repouso, né, sobre a velhice, e aí Allan Kardec faz algumas ponderações que são fundamentais, e é dentro delas que a gente vai encontrar a questão que nós queremos hoje tratar, que é a educação. Então, Allan Kardec, a gente vai ler o texto todo, depois a gente volta na questão, né? Não basta se diga ao homem que que lhe corre o dever de trabalhar. Não precisa falar para ninguém que tem que trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Olha só, hein? Estamos vendo Allan Kardec escrevendo isso em 1857, publicado em 1857. Aí nós ressaltamos essa frase aqui. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo igual à miséria. Então, quando nós vemos, né, os fatores econômicos sendo enfraquecidos e por isso as pessoas não conseguem mais trabalhar, isso assume proporções de um flagelo. É como se fosse uma epidemia igual à miséria. Aí ele fala, a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Exatamente essa questão. Então vamos melhorar a economia, vamos interferir, vamos fazer um monte de coisa e tal, para dar trabalho para todo mundo. Bacana. Mas nem sempre é possível manter aquilo ali. E quando tem essas intermitências, a gente tem que sobreviver, né? No mínimo, um pão de cada dia, né? Nos nossos casos aqui da vida que a gente leva, as contas, né? E aí é que Allan Kardec ele vai no ponto que até hoje é desconhecido ou é desprezado, acredito até em algumas situações propositadamente desprezado. E aí é onde nós começamos o nosso assunto verdadeiro. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. E aí, Allan Kardec vai, como a irmã se falou lá no livro dela, ele vai aprofundar a noção de educação. E ele fala bem assim, não a educação intelectual, mas a educação moral. Essa é a noção fundamental. Toda a questão econômica, ela só é verdadeiramente solucionada se houver educação moral. E aí ele vai mais além. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, porque seria um tipo de uma educação intelectual ainda, né? Você fazer a pessoa entender a necessidade de honestidade, de fraternidade, de amparo, isso intelectualmente. E sim, aqui consiste na arte de formar os caracteres, a educação que incute hábitos. E aí Allan Kardec define
porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Se nós voltarmos lá na Hermance, nós verificaremos que ela fala o seguinte: educar é ir ao encontro dos germens da perfeição que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Isso a irmã se está falando, e aqui Allan Kardec, não são os espíritos, bem claro, é Allan Kardec escrevendo, ele fala que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não tem aquilo que a gente fala, às vezes, né? A pessoa é um bom caráter ou a pessoa é um mau caráter. O que é o caráter? É os hábitos que a pessoa tem. Então, essa arte de fazer com que a pessoa tenha hábitos é o que se chama educação, porque é exatamente esses conjuntos de hábitos adquiridos que diz qual é o tipo de educação moral que cada um de nós tem. Percebem a questão? Então, o que ocorre, na verdade, é educar no conceito espírita é exatamente fazer com que os nossos hábitos sejam alterados, inculte hábitos, né, que sejam colocados, esses hábitos para nós sejam alterados no sentido de fazer com que a nossa atitude, o nosso comportamento, ele reflita esse tipo de conceituação. Dessa forma é que se esclarece a resposta dos espíritos. A sociedade deve fazer, às vezes, da família de uma pessoa fraca quando essa pessoa não tem nada. Mas, para isso, a sociedade tem que ter bons hábitos. Percebem? A sociedade tem que ser educada. E a sociedade, sendo o conjunto das pessoas, as pessoas têm que ser educadas. Mas, como Allan Kardec deixa bem evidente, não é uma educação intelectual, nem educação moral pelos livros, que também é uma forma de educação intelectual. Mas é a arte de formar os caracteres. Percebem? Então, a educação aqui, ela passa a ter para nós uma dimensão muito mais profunda do que aquilo que hoje em dia ainda se diz sobre educação. E aí ele fala, considerando a aluvião, né, a quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, e aí ele fala, indivíduos sem princípios, indivíduos sem freios, indivíduos entregues a seus próprios instintos, ele pergunta, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Allan Kardec falando isso em 1857, gente. Parece que ele está falando para o dia de hoje, né? Hoje, a quantidade de gente, de jovens, né, que vão aparecendo na sociedade sem freio, sem referência, sem princípio, e é tudo instinto funcionando. Naturalmente vai dar problema, né? Aí ele fala que essa arte de formar os caracteres, quando ela for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Nesse verdadeiro, nessa verdadeira aula sobre esclarecimento de educação, Allan Kardec deixa evidente e clara a posição que cada um de nós tem que ocupar consigo mesmo, a autoeducação. Essa capacidade que cada um de nós deve ter de formar os caracteres íntimos nossos.
incutir em nós mesmos hábitos salutares e saudáveis. E quando a gente fizer isso, nós vamos ter, particularmente cada um, né, esses hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo, para com os seus. E aí, nesse caso, as questões materiais da sustentação final da vida da pessoa, ela passa a acontecer de uma forma muito mais tranquila, porque os maus dias, como ele lembra aqui, sempre vão acontecer na vida de todos nós. Então, se a gente tiver essa habilidade de prever, né, ou de antever e tudo isso, e criar esses hábitos de contenção, esses hábitos saudáveis, moralmente saudáveis, a gente consegue atravessar esses dias com menos questão de sofrimento, né? Então ele fala, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Aí, pessoal, lá na frente, vamos adiante, porque tem mais. Tem mais. Lá na pergunta 796, ele fala sobre a severidade das penas. Ele fala, só a educação pode reformar os homens. As leis elas aumentam no rigor porque tem que punir o mal que foi feito. Mas se a gente tiver uma capacidade de educar, de reformar moralmente as pessoas, naturalmente não precisaremos de leis tão severas. Mas vamos adiante. Vamos lá. Mais questão sobre educação, mas eu quero chegar uma que é essa daqui. Essa pergunta aqui, ela envolve, ela engloba, na verdade, as duas questões que nós queremos abordar aqui hoje. Olha lá. É a questão do egoísmo, e nessa pergunta, nessa resposta, nesses comentários de Kardec, nós vamos ver outra vez a questão da educação e a questão do egoísmo. Lembram lá? A nossa irmã se falou, né? Que tem a questão da educação, que é fazer passar da ideia ao ato. Então, a educação da virtualidade à realidade, a educação que nós estamos buscando é uma educação de atitudes que reflitam o que está dentro de nós para fora de nós, mesmo, pessoal, que seja por um esforço de contenção do mal que está dentro de nós. Não é hipocrisia você frear suas más tendências para tentar fazer com que saia de você algo de bom. Percebem? Então, assim, não entrem nesse conceito. Ah, não, é um hipócrita querendo se fazer passar por santo. Às vezes é uma pessoa querendo fazer um esforço, fazendo um esforço gigantesco, né, para sair dela para fora coisas boas. E aí, a irmã, se ela falou da educação, e ela vai à frente, porque nós trabalhamos grandemente nessa caminhada do egoísmo. E se vocês perceberem, essa sequência de educação e de egoísmo é a mesma que está aqui no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 917, Allan Kardec ele argumenta com os espíritos qual o meio de destruir-se o egoísmo. E a resposta dos espíritos, pessoal, a resposta ela é extremamente esclarecedora e serve para nós como uma ferramenta adicional nesse processo de autoconhecimento. Porque cada um de nós, ao ler essa resposta, pode avaliar de si mesmo, naqueles momentos de recolhimento e de meditação, o quanto a gente ainda carrega, disfarçadamente, às vezes, o egoísmo dentro de nós. Vejamos a resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento, o entretenimento aqui é a manutenção, a continuação do egoísmo, tudo concorre, as suas leis,
a sua organização social, a sua educação. Então, a questão é, a grande imperfeição que todos nós carregamos, e no processo de autoconhecimento individual, cada um vai dizer de si mesmo, chama-se egoísmo. E aí, os espíritos, a doutrina espírita nos esclarece que esse egoísmo, ele vem diretamente da influência da matéria sobre nós. Porque nós, como espíritos em evolução, e eles lembram isso claramente nessa resposta, estamos ainda muito mais próximos da nossa origem, que é ligada à matéria, do que propriamente espiritualizados o suficiente para suplantar a influência da matéria. Então, como essa influência da matéria é muito forte em nós, eles falam, né, acaba dando como consequência o egoísmo. E pior, né, ou mais complicado ainda, é a questão da realidade que nós nos encontramos, porque a gente ainda não conseguiu se libertar do egoísmo e tudo o que nós temos concorre para o egoísmo. As nossas leis, a nossa organização social, a nossa educação. Vamos exemplificar aqui, tentar exemplificar, e se alguém tiver algum exemplo também, por favor, fique à vontade. Mas observa, você tem filhos pequenos. Qual é a sua projeção de futuro para os seus filhos? Que eles sejam autossustentáveis, que eles tenham condições de sobreviverem financeiramente e que eles tenham condições de se manterem bem para o resto da vida. Muito bom. O que você faz? O que a gente faz? O que a nossa organização social fala? Você tem que dar uma boa educação para o seu filho. O que é uma boa educação? É uma boa escola, é uma boa instrução. Para quê? Para que o seu filho seja e se torne alguém melhor do que os outros. Porque você tem que fazer depois escolhas e você tem que passar por concursos de avaliação de desempenho ou de capacidade e você tem que desenvolver as suas capacidades para superar os outros. O que é isso? É egoísmo, né? Naturalmente, quando nós estamos aqui abordando essa questão, nós não estamos querendo dizer que a nossa sociedade é tão fraca, ou tão frágil, ou tão desagradável, né, que tudo isso seja extremamente horrível. Não é nada disso. Mas a forma como as coisas são criadas, elas acabam gerando, na maioria das pessoas, esse tipo de tendência. Aí, quando o seu filho está na escola, e seu filho às vezes vai mal na escola e tal, você às vezes quer que ele fique bem, que você contrata professores particulares e não sei o que é ótimo, que a criatura tem que ir adiante mesmo, mas o que às vezes está gerando tudo isso é um egoísmo. Eu quero que o meu filho seja melhor, e ele tem que entender que ele tem que ser melhor. Então, o que os espíritos estão falando é o seguinte: a manutenção do egoísmo, ela é feita, inclusive, pelos meios sociais. A legislação nossa e a educação nossa concorrem para que esse egoísmo seja mantido. E aí o que acontece? Depois que o filho cresce, nós temos os nossos filhos, vamos fazer o que com os nossos filhos? Vamos transmitir para eles os mesmos conceitos que nós tivemos. Então, o egoísmo permanece. Aí, quando tudo isso acontece, você está andando pela rua e vem alguém pedir esmola para você, o que você pensa? É um coitado, que é um fraco, que não conseguiu nada na vida, que agora está aqui e tinha que estar trabalhando. Isso é um conceito egoístico da nossa parte ainda, percebem? Então, assim, tudo na nossa vida acaba mantendo essa composição de atitudes e de reflexos condicionados. Lembra lá da hipnose geral, dos reflexos padrões que cada um de nós carregamos? Estão todos, na verdade, muito ligados a esses conceitos de superioridade de cada um de nós, de egoísmo íntimo de cada um de nós. Aí os espíritos vão falando o seguinte ainda, pessoal: o egoísmo
se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Por quê? Porque é a vida material que influencia o homem e o mantém no egoísmo. É a preocupação com perdas materiais que faz com que a gente esqueça de ser fraterno ou de ser solidário. É exatamente isso. E tudo isso são as leis e o sistema que nós vivemos que concorre para que esse egoísmo seja mantido. Então ele fala, à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material, o egoísmo tende a se enfraquecer. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, o nosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Porque nós, como espíritas, nós Ivaldo, temos... Sim? Fala, Jota. ele está dizendo que o item importante para o egoísmo seria o material, certo? Ele está falando que A a matéria influência da matéria, isso, ela concorre para que o egoísmo seja mantido, seja estimulado. Então, nesse planeta, nós nunca nos livraremos do egoísmo, porque nós estamos num planeta material. Mesmo que ele vá para a regeneração, aí vai ter a matéria ainda. Com certeza, com certeza. Isso Não aí é? você tá correto. Agora, Nós por outro... vamos ter que mudar de planeta, então. Não, não, não. Olha só o que ele acabou de falar aqui na sequência, o Jota. Ele fala o seguinte, olha, a proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, a proporção que Tá. nós formos entendendo o nosso estado futuro espiritual real, nós vamos valorizar menos a matéria. Não é que a gente vai ter que viver num mundo fora da matéria. É que nós vamos dar à matéria, digamos assim, o valor real que ela tem e não o valor exagerado que nós achamos que ela tem. Percebeu? Sim, entendi. Então, nesse contexto, o egoísmo, e olha só o que os espíritos falam, hein? Ele vai se enfraquecendo, ele não vai ser eliminado por completo. Mesmo num mundo regenerado, ainda certamente teremos egoísmo, só que não tão agressivo, tão selvagem como é o egoísmo hoje, percebe? Então, a ideia é exatamente essa. Quando a vida moral for predominando. E como nós estamos vendo, que nós vimos lá na outra pergunta, 696, acho, dos espíritos, a resposta dos espíritos, e o comentário de Kardec, quando ele fala de vida moral, ele está falando de atitudes educativas, né, educadas pela moral, que faz com que a pessoa tire de si mesmo atitudes melhores. É essa vida moral que ele está falando, percebe? Não é a educação moral dos livros, não é falar sobre moral, nada disso não. É agir conforme a moral que nós aprendemos. A nossa moral é a moral do Cristo, né? Então, quer dizer, à medida que a gente for tendo uma atitude mais moralizada, à medida que a gente for realmente, pessoal, compreendendo o que a doutrina espírita está nos propondo, o egoísmo vai se enfraquecer. Não quer dizer, e não significa isso, que o egoísmo vai enfraquecer na sociedade como um todo. Ele vai se enfraquecer em cada pessoa que fizer o seu esforço. Percebe? Então, como no nosso modo de entender a vida, a sociedade ela é o conjunto das pessoas, se uma pessoa começa a fazer esse esforço, a sociedade melhorou um pouquinho, mesmo que o esforço dessa pessoa não tenha nenhum impacto coletivo amplo, mas aquilo ali já é um ponto de melhora. Aí, os espíritos continuam ainda. Quando, lá no futuro, né, bem compreendido,
Se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, vai chegar num momento, e nós percebemos isso claramente, né, que o Espiritismo ele vai se tornando meio que uma crença comum. Os hábitos das pessoas, a forma de entender a vida das pessoas, elas vão se modificando bem devagarzinho. Dia desse estava vendo um programa na televisão, aí uma pessoa fez uma atitude extremamente desagradável com outra, aí um terceiro fez o seguinte comentário: o karma vai pegar ela. A pessoa não era espírita, a pessoa não tinha nenhum conceito espírita, mas a noção de que causa e efeito andam entrelaçados e que não adianta você fazer uma coisa desagradável imaginando que não vai ter consequência, vai ter. E aí a criatura pegou e fez isso, ela falou isso. Ou seja, é um tipo de crença que já está quase que, né, enraizada em todas as pessoas. E o Espiritismo, então, ele vai conseguindo, aos poucos, transformar, né, esses hábitos, esses usos, essas relações sociais, quando, mais uma vez, lembrando, pessoal, quando uma criatura espírita, uma pessoa, um de nós, consegue fazer isso dentro de si mesmo, percebe? Então, ele fala, o egoísmo assenta, né, ele se baseia, se estrutura na importância da personalidade, né? Aquilo que a irmã se explicou, né? O personalismo, né? O meu interesse pessoal doente faz com que eu me sinta melhor e que, por conta disso, tudo tem que vir primeiro para mim. Isso é o egoísmo. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Esse sentimento da personalidade aqui é nesse entendimento que nós conseguimos ter. Essa doença mental de imaginar que os meus interesses são mais importantes do que os interesses de qualquer outra criatura e que, por isso, eu tenho que me satisfazer primeiro e nunca ninguém vai se satisfazer naquilo que eu quero porque eu sou mais importante. Percebem a explicação? A noção é essa. Então, quando a gente começa a ter uma noção mais clara da doutrina espírita, e ela fala bem isso, né? O espiritismo mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. É que no dia a dia, às vezes, nós não temos o hábito, voltando lá à questão de o caráter de cada um, né, os hábitos de cada um, nós não temos o hábito de meditar sobre espiritualmente a grandiosidade do universo e quanto nós representamos em termos de universo. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós veríamos mais alto o processo espiritual e veríamos que nós estamos numa posição onde a personalidade nossa, as lutas nossas, os objetivos particulares nossos diante da vida são tão ínfimos, são tão pequenos, são tão mesquinhos, que nem vale a pena a maioria deles ser mantido por nós. Uma vez que nós chegamos nesse ponto, a gente começa a afrouxar um pouco essa personalidade tão dominante e tão agressiva que às vezes a gente carrega e começa a aprender a cooperar, a ceder, né? A compreender melhor o outro quando o outro também manifesta o seu egoísmo. Então, aos poucos, esses hábitos e essas manifestações do egoísmo vão se enfraquecendo dentro de cada um de nós, destruindo essa importância, ou pelo menos, aí já tinha, reduzindo as suas legítimas proporções, o Espiritismo, necessariamente combate o egoísmo, que é exatamente isso que acontece, né? Uma vez que a gente consegue
colocar a nossa importância pessoal dentro do limite razoável, a gente está menos egoísta do que estávamos há algum tempo atrás. E aí, os espíritos, eles são bastante, assim, não é bem inteligentes, eles são bastante compreensivos sobre a nossa natureza, e eles vão claramente falando aqui, olha, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Não é isso? Por que eu vou deixar de fazer certas coisas? Porque se eu deixar de fazer, alguém vai fazer e vai me afetar. Então, eu vou lá e faço. Né? Então, eu me torno egoísta porque eu estou no meio de um egoísmo geral. Mas, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Né? Eu me preocupo primeiro comigo porque ninguém está se preocupando comigo. Mas, se eu conseguir entender que muitas pessoas se preocupam com o meu bem-estar, eu não preciso de me preocupar tanto com o meu bem-estar, eu começo a me preocupar com o bem-estar dos outros. E aí a gente vai, aos poucos, né, tirando esse tipo de grosseria, de primitivismo, de personalidade e de exagero, de doença de personalidade de nós mesmos, né? E começamos a fazer um bem para os outros. Então, ele fala, sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente não lhe agradecem. Não é isso que acontece? Por que eu vou fazer o bem para alguém que não vai dar a mínima para o que eu estou fazendo? E é por isso que os espíritos falam, olha, é necessária uma grande virtude para que a pessoa consiga renunciar a não querer para si mesmo, para querer para os outros, sabendo que os outros não vão dar a mínima para a sua renúncia. Isso é virtude espiritual, isso é aprendizado espiritual que nós ainda, né, estamos convidados a realizar em cada um de nós mesmos. Principalmente para os que possuem essa virtude de renúncia e de preocupação com os outros, é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Foi uma mensagem do Fenelon em resposta a esta pergunta sobre o egoísmo. Tá vendo só como é que a coisa funciona? Então, assim, no dia a dia, nós vamos tratando de nós mesmos egoisticamente sem nem perceber. São ações, são atitudes tão automatizadas em nós mesmos que a gente nem percebe. Mas o que a doutrina espírita explica e esclarece é exatamente isso, essa preocupação com o outro, esse sacrifício de si mesmo em prol do outro, mesmo que não haja reconhecimento por parte do outro, é uma grande virtude. E nós estamos convidados, na medida do possível, a praticá-la. E aí Allan Kardec vai fazer o comentário, pessoal. Vamos direto lá no que interessa. Ele vai falando aqui que procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas,
todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Essa é a questão. Se a gente conseguir analisar todo o contexto social, nós vamos encontrar os lugares ou as situações ou as regras de conduta social que entretêm e que desenvolvem o egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo, ou seja, uma vez que você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. Só restará, então, destruí-las, essas causas do egoísmo, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível curar-se do egoísmo. Aí, Allan Kardec vai falar aquilo que nós queríamos objetivar no dia de hoje. Contudo, ela só se obterá a cura se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Mais uma vez, voltando ao contexto inicial, para que o egoísmo seja combatido, tem-se que trabalhar a educação. E aí Allan Kardec vai, isso aqui é o comentário de Allan Kardec, ele vai outra vez naquele ponto. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Essa é a noção de educação que a doutrina espírita nos traz. Homens instruídos? Não. Homens de bem. A educação convenientemente entendida, essa educação, é a chave do progresso moral, pessoal. Então, se nós estamos objetivando, de alguma forma, um processo de autoconhecimento que nos conduza à reforma moral e que vai nos tornar melhores, nós temos que fazer uso do entendimento desses conceitos de educação. E isso não é tão simples nem é tão imediato, porque a gente nunca se ocupou disso. Mas olha só o que Allan Kardec fala e nós sublinhamos aqui, olha. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, o caráter das criaturas, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Ou seja, e eu reconheço a minha total ignorância, pessoal. Mas nós aqui na humanidade, até onde a gente consegue compreender, nós desenvolvemos muito bem como fazer as pessoas se tornarem mais inteligentes. Todo o processo instrucional da humanidade, ele é com esse enfoque de tornar as pessoas mais inteligentes, não é isso? Desde a criança que começa a aprender o alfabeto até o homem mais instruído que existe no planeta, eles passam, todos nós passamos, por esse processo de manejar a nossa inteligência, de nos tornarmos mais instruídos. O que Allan Kardec está falando é que existe uma arte de manejar os caracteres, uma arte de incutir moralidade nas criaturas. E aí ele fala que se a gente conseguir isso, nós vamos fazer com que as pessoas sejam corrigidas na sua moralidade. Aí ele vai adiante. Essa arte de manejar os caracteres, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Quem de nós, estando diante de uma criança, família, né? Se deu ao trabalho de ter cuidado, de ficar observando atentamente durante muito tempo aquela criancinha começar a desabrochar com algumas tendências negativas e fazer algum tipo de arte de manejar os caracteres para corrigir aquilo ali.
porque a correção que a gente aprendeu é a correção pela violência, não é isso? É a correção pela pressão, é a correção, né, pela supressão daquele defeito de uma forma agressiva. Aí depois veio na evolução, o pessoal falou, não, não adianta, não bate, não faz isso, não faz isso. Aí o que aconteceu? Liberamos geral e aí ninguém faz nada. Então, o que Allan Kardec está falando aqui, que a arte de educar exige muito. Então, ele vai adiante, olha, sobre a educação. Nivaldo, Sim, Jota. Nivaldo, sobe um pouquinho o texto lá naquele item de manejar, aí, manejar as inteligências. Eu não entendi, me desculpe aí, mas porque hoje, antigamente, se falava muito no QI, né? Como Sim. medir a inteligência. E hoje a Hã? gente sabe que existem vários tipos de inteligência, até a inteligência espiritual. E quando ele fala manejar as inteligências, o que seria esse manejo? Exatamente o processo educacional que nós conhecemos, Jota. Você pega e, por exemplo, você vai formar uma criatura, uma criança, né, para ela passar pelo primeiro ano do fundamental, segundo ano fundamental, terceiro ano fundamental, aquelas coisas ali. Sim, Ali, você está, na verdade, através da escola e através do educador, você está ensinando aquela mente ali a assimilar aqueles conceitos, percebe? sim. Você tá desenvolvendo a inteligência, você está manejando, você está manipulando aquela criatura para que ela tenha aquele tipo de formação. Aí, quando chega na época de segundo grau, que a pessoa às vezes faz um curso técnico, não é? O que acontece ali? É o manejo da sua inteligência para você se tornar hábil em alguma coisa. Quando você vai para um curso superior e você faz uma formação superior qualquer, numa faculdade, é exatamente o mesmo conceito, de você passa por uma série de matérias, de cursos, de ideias e tal, e você vai formando a sua inteligência. Percebeu, Jota? Então, Tá, nesse então, aspecto, aqui na humanidade, nós desenvolvemos habilmente tudo isso. O que Allan Kardec está falando é que nós não fizemos isso com o caráter. Nós não sabemos manusear uma criatura para que ela consiga fazer o processo de corrigir o seu caráter. Nós não conseguimos fazer isso a não ser pela força de coação. Nós ainda não conseguimos, vou falar dessa forma, né? quer dizer, Por... isso deveria ser feito na época da criança, vamos dizer assim. Os pais teriam que ter essa habilidade Isso. de identificar na criança essas tendências. Seria o esperado, dada na conceituação espírita, né, a responsabilidade dos pais sobre os filhos, a responsabilidade espiritual dos pais sobre os filhos, né? Entretanto, o que acontece, e aí não há muito o que fazer, né, como pais, nós ainda não desenvolvemos nem a conceituação suficiente e a gente às vezes aguarda que entre os nossos filhos surja um que seja mais evoluído que a gente para nos ensinar alguma coisa. Mas a gente vai tentando fazer o possível para ajudá-los naquilo que a gente acha que é o mais adequado ou o mais correto. Mas tudo Essa, isso, ah, sim, essa inteligência, ela também, ao longo das nossas existências, ela vai se desenvolvendo, né? sim, sim, sim. A inteligência, o Jota, nesse contexto aqui intelectual, é natural que se desenvolva, é sempre assim que funciona. A questão da moralidade não se desenvolve com tanta rapidez, porque nós não queremos, muitas vezes, devido àquela Sim. questão que a irmã se colocou lá, né, que as nossas imperfeições nos são proveitosas às vezes. Nós temos prazer nelas, então a gente não vai se modificar tão cedo, né? Tudo bem aí, Jota?
Tudo bem, Nivaldo, obrigado. Não, tranquilo. E aí, Allan Kardec fala que para fazer com proveito essa questão da educação, não basta conhecer a ciência. No caso do intelecto, basta conhecer a ciência, mas no caso da educação moral, de formar caracteres, não basta. E aí ele vai falando, olha, quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância do que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Tá claro aí, pessoal? A questão toda é exatamente essa, né? A nossa fraqueza, a nossa incúria, né? A nossa falta de atenção, a nossa ignorância. E aí a gente vai ver como que falha tudo isso, né, no sentido de torná-los melhor. E é por isso que acaba acontecendo, como ele fala aqui, né, tanta esquisitice. E aí, nesse contexto aqui, Allan Kardec fala tanto o filho do rico como o do pobre, porque essa questão da educação moral não tem nenhuma relação com capacidade financeira de nada, nem de ninguém, nem de lugar nenhum. Percebe? A questão da moral é completamente diversa da questão intelectual. E aí ele fala, olha, vai falando mais coisas aqui, mas como já são 9 horas, só vou finalizar esse textinho aqui, depois na semana que vem a gente continua aqui nesse batidão aqui. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver se há naturezas refratárias. A gente sabe que na questão de inteligência tem isso, né? Tem criaturinhas que não aprendem nunca. No caso da moral, também há pessoas que não se reformam nunca. Mas ele comenta, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. A questão fundamental da educação é exatamente criar uma ambiência, um meio adequado para que a criatura introduzida nesse meio, ela perceba a forma adequada e a forma correta de agir e de funcionar. Aí, como ele fala, há algumas criaturas que são refratárias, mas a maioria, às vezes, só falta essa boa cultura, né? Esse bom cuidado para que frutifiquem como seres humanos melhores. Não é isso? Muito bom. Então, gente, vamos parar por aqui, né? Por hoje. Já são nosso horário já deu, né? Mas só para ver o tamanho do trabalho que nós temos, porque nós caminhamos com o egoísmo tanto tempo, e aí a irmã se vai falar para a gente que nós devemos nos perguntar, né? Como educar os sentimentos para adquirir reações e interesses mais de acordo com esses valores espirituais profundos que nós temos em nós mesmos, né? E aí ela fala que essa educação é algo doloroso. E foi aqui que nós paramos na semana passada, né? E porque nós paramos na semana passada, nós não fomos adiante na questão das perguntas, né? Que é ainda o título do nosso capítulo desse contexto nosso. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nivaldo, Fala, meu jovem. querendo ser desanimador ou pessimista, longe disso. Mas diante desse estudo de hoje, e eu fico pensando, né, principalmente em nosso país, em função de terem cancelado as aulas, os alunos, parece que eu vi uma reportagem que tem 5 milhões de alunos que saíram da escola. E a gente sabe que a escola ela dá parte da educação, né? A principal educação, que é a parte moral, deveria vir dos pais.
Mas isso tudo, em função do que nós estamos vivendo, existe um desgaste e um desânimo. Eu estava até comentando aqui, porque vem um neto meu aqui estudar matemática, e eu falei para ele, olha, Pedro, você não pode deixar o desânimo tomar conta de você, porque senão você começa a criar em você um certo medo, um certo como é que se diz? Uma coisa assim má para você mesmo, que você começa a não gostar da matéria, porque ele não gosta muito de matemática, né? E aí eu lembro de mim. O que eu fazia? Eu fugia da coisa, né? Porque faltou orientação, né? Meus pais, infelizmente, eles não me deram muita orientação em relação à escola. E aí eu fico pensando, diante dessa pandemia toda, desse problema que nós estamos vivendo, o quanto, e depois juntando com esse estudo de hoje, o quanto vai se tornar mais difícil a gente atingir lógico que a gente não perde uma reencarnação, mas a gente estaciona, né? Então, mediante isso, eu não quero, a questão não é que eu sou pessimista, né? Mas eu acho que a gente está assim num momento assim bem triste, né? Porque a gente vê certos conceitos morais tão baixos, né? E que nem você comentou, a gente cria os nossos filhos para disputa, para eles terem bom emprego, para ter bom salário. E por alguma razão, né? Por alguma razão não, por falta de conhecimento e ignorância nossa, a gente acaba esquecendo essa parte moral, a não ser que o filho que você recebeu na sua casa já venha com uma carga moral, de conhecimento, de entendimento, que dispensou a sua, né? Ou dispensou, nem tanto seria esse termo, mas se você realmente olhasse por esse lado, porque eu lembro, Nivaldo, que quando eu era mais novo, os filhos eram pequenos, a gente corria atrás, a gente tinha que manter a casa, a gente tinha que pagar a escola, a gente tinha que comprar livros, a gente tinha que. E onde é que entra a educação nessa história aí? Onde é que entra você direcionar eles para essa parte moral? Não é fácil, não, meu amigo. Complicado, tá? Complicado. É isso aí. Alguém tem algum comentário a fazer em cima do que o Jota falou? Eu penso assim, no que ele está falando aí, o Jota está falando. No que eu ouvi você falar, a gente, na mesma forma que a gente tem todo o cuidado para poder aprender a ciência do estudar, essa também é a forma da gente também educar os nossos filhos, netos agora, né? Porque já os filhos, né? Educar os nossos filhos, os netos, também falando da moral, né? Que também é importante, porque às vezes chega um médico, se forma no médico, no engenheiro, aí chega lá, os pais têm tanto sacrifício. Eu estou falando porque pouco tempo agora eu fui ao médico. Aí, quando eu fui, ele me deu uma autorização para me pegar lá na empresa. Aí, quando eu fui lá na empresa pegar, ele falou assim, o médico foi descredenciado. Aí me passou para um outro médico. Aí chega lá, eu passei todo os documentos que ele me deu para mim. Aí eu falei assim, eu vim aqui porque a empresa me mandou aqui porque o médico que eu fui foi descredenciado. Aí ele falou, tá, eu sei por que ele foi descredenciado, porque houve uma confusão lá, que ele entrou no um ortopedista, então, quer dizer, ele vendia o material já usado, né, não sei o que, aquilo outro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanto dinheiro um pai não pagou para esse rapaz chegar nessa posição que ele está,
e quando chega lá, ele fazer uma coisa dela. Aí você passando isso daí, me veio isso na minha mente. Falei, a gente não pode, tem que trabalhar junto. Tanto o conhecimento do homem, quanto o conhecimento moral também. Porque senão, quando chega lá na frente, se perde tudo. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. É essa aí a arte de formar o caráter da criatura, né? É exatamente o que o Jota estava lembrando aí, né? Da questão da família. Uhum. Não se trata simplesmente de dar uma orientação de escola, mas de vida, né? Nesse aspecto, a religião ela exerce um papel fundamental. Não a religião formal de você imaginar que você indo num lugar qualquer e realizando aqueles preceitos, você está moralizado, não é isso não. É essa religiosidade envolvente de amor que a gente aprende a desenvolver e que aos poucos a gente consegue passar para quem está próximo de nós, sejam filhos, Uhum. sejam netos, sejam qualquer pessoa. Um sobrinho, né? E aí a gente lembra sempre, né, do mesmo processo. Pessoal, isso aí é o fato, é o exemplo. Muito mais do que as palavras, né, de moralidade, muito mais do que, né, as orientações sobre isso, é a atitude, é o comportamento de cada um de nós que vai fazer com que aquelas criaturas que sejam mais próximas de nós consigam ter algum tipo de referência. Naturalmente que junto com isso aí vai também a orientação intelectual sobre a moral. Mas como a doutrina espírita deixa muito bem claro, não se trata simplesmente da moral de livros, né? Se trata da moral de reformar hábitos e de formar um caráter melhorado. É isso aí que a gente está querendo fazer, né? Porque E na, pode sim. falar, pode terminar. Mas, Pode terminar. e naturalmente, assim, quando a gente está falando tudo isso, né, a gente sempre volta na questão essencial. É eu e a minha atitude, é você e a sua atitude, é cada um de nós e a sua atitude que vai fazer a diferença. Não é, né, uma força estranha ou superior ou externa a nós mesmos que vai fazer com que a nossa atitude moral, que o nosso caráter seja melhorado, né? É isso. É aquilo que Jesus falou, né? Orar e vigiar. E a gente tem que estar vigilante na posição que a gente está tomando de acordo com o que a gente está fazendo, né? É certo? Eu gostaria que fizesse comigo, Isso, né? exatamente, Isso aí, Margarete. será que é legal? Porque a Exatamente. gente pensa que a pessoa só venceu quando se ela tem dinheiro. A maioria das vezes, né? Já venceu, ganhou, olha, ele é Uhum. rico, ele tem dinheiro. E às vezes tem muito dinheiro e moralmente ele não venceu em nada, É um deficiente. não Só para é? finalizar, então, essa questão, eu vou até desconectar aqui a gravação depois que eu falar isso aqui, só para finalizar mesmo, né? Uhum. Dizem, eu não sei se é verdade, que uma vez uma professora na sala de aula com as crianças perguntou, né, o que você quer ser quando crescer? Essa sala de aula era frequentada pelo Chico, a criança Chico Xavier, né? Aí dizem que ele falou assim, eu quero ser feliz. Quando eu crescer, eu quero ser feliz. Aí um menininho do lado parece que riu, né, e fez chacota e falou assim, o Chico não entendeu a pergunta da professora. Aí o Chico virou para o menino e falou assim, é que você não entendeu a vida, É né? verdade. Então, assim, existe uma grande diferença entre você ter um contexto social, né, onde você queira se superar para ser melhor materialmente, e existe o conceito espiritual espírita real de felicidade que nós devemos alcançar, não é? Então tá, eu só É vou aqui verdade. agora desconectar a nossa gravação